Olá! Tem alguém aí? Oi! Como vocês estão? Boa noite! Oiê! Tô falando baixo porque senão meus filhos vão acordar, né? E aí? Boa noite! Então, a gente vai se encontrar aqui todas as noites, a partir de hoje. Eu não sei se eu tô bem, assim, mas tô ok. Tô ok. Vai ficar gravada. Todas vão ficar gravadas. Todas são lives de conteúdo, tá? Conteúdo real, tá? Não é tipo comprem cursos, né? É conteúdo. Tem roteiro. Querem ver o roteiro? Olha que bonitinho. Tem uma planilha aqui. Tô com o computador do lado. Ó, roteiro que eu vou falar. Cada uma tem um roteiro. Ai, caiu o carregador agora, mas a gente não vai precisar. E se a Mari falar só o alfabeto, já me dá paz. Ai, que legal, ganhei um selo. Pode comprar selo, tá, gente? Mas pode também comprar imersão. Então, olha só. Vamos lá. Boa noite. Essa é a primeira live de muitas. 15, eu acho. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, tá? 20 lives. Então, o que vai acontecer? Eu resolvi transformar tudo que eu falo, tudo que eu sempre falei, tudo que eu leio, estudo, tudo que eu me conecto, tá? Seja, sei lá, o budismo, seja exercício físico, tudo que eu me conecto e que faz sentido pra mim, eu resolvi transformar numa imersão chamada Madrasta em Paz, tá? Tá dando alguma coisa errada quando você abre a minha página? Putz. Abre e fecha o Insta, vamos ver se melhora. Então, essa imersão, assim, ela é focada em vocês madrastas, porque, né, esse é um perfil para madrastas. Mas se você não é madrasta e aproveita as coisas que eu falo aqui e tiver a paciência de que os exemplos vão ser relacionados ao mundo de madrasta, você pode se beneficiar desse conteúdo também. Então assiste. Entra aqui na live e assiste. Se você achar que funciona pra você, beleza. Se não, aí você segue o barco, tá? Então, assim, é uma imersão que eu vou lançar lá na frente, em novembro, tá? Mas o conteúdo que chama Madrasta em Paz, ele já tá rolando. Tá rolando nessas caixinhas todas que eu tô respondendo. O foco de responder essas caixinhas todas, faz 1 mês que eu tô respondendo caixinha todo dia. É parar de surtar, parar de pirar, parar de perder a cabeça, tá? Então, então anotar um negócio aqui. Ó, louca. Sabem que eu anoto tudo em caderno, né? Olha, a louca das anotações de caderno. Então, obrigada, gente, pelos elogios. Vocês estão muito fofas. Então, assim, eu vou continuar com as caixinhas, tá? Não vou parar com as caixinhas. Mas, assim, o conteúdo que começa hoje, ele é um conteúdo que é um aquece, é um esquenta, é um foco que eu vou dar, porque eu vou lançar a imersão. Então, assim, é um lançamento. No final dessas 20 lives, vocês vão poder entrar na imersão, ou vocês podem dizer, não, já tá suficiente pra mim aqui, já tá tudo bem. Então, não tenho nada pra esconder, vendo coisas na internet,
pra sobreviver e viver bem e pagar os boletos, então tá tudo certo. Então, não vivo mais assim essas caixinhas. Essas bandeirinhas são bandeirinhas do budismo tibetano, que tem mantras nelas. E aí você pendura pra, com o vento e o movimento, espalhar os mantras. Então tem na minha varanda e tem aqui. Que é pra quando eu me vejo na call, ou na live, ou na call, quando eu tô trabalhando, eu vejo essas bandeirinhas, que é pra eu não esquecer o que eu tô fazendo aqui. Nessa vida. É isso aqui, tá? Então as bandeirinhas são isso. Eu ganhei do monge do Kempo, que é nosso amigo. Sabe que eu tenho um amigo monge? Real, né? Real, assim. Monge tibetano. Ele ficou na minha casa, foi a coisa mais linda do mundo. Super privilégio. Ele é da linhagem que a gente segue. Muito legal. Foi muito lindo. Um dia eu conto. Lá na imersão eu conto como foi. Bom, então, o que vai acontecer nessas lives? A gente vai ficar meia hora juntas, que eu tava fazendo o planejamento e contratei uma pessoa pra me ajudar, né, fazer a Clau. Ela é maravilhosa. E aí eu falei, Clau, eu quero garantir que pelo menos nessa meia hora elas vão ter paz. Ela ainda acabou de entrar. Ou ela acabou de comentar. Eu falei, Clau, né, nesses 30 minutos elas têm que ter paz, né? Então eu garanto. O resto do dia eu não garanto. Isso aqui você vai ficar em paz, mas aqui eu garanto. Então, o que a gente vai fazer nesses... que amor, muito bacana essa mescla de saberes orientais e ocidentais que a vida gira lá pra dentro. Que lindo! Inveja das suas crianças dormindo 8h45. Amor, o Martim dorme 6h30, 7, tá? 6 às vezes. Flora dorme às 8. Não tem como, eu não consigo. Eu não consigo criança dormir tarde. Até porque... hormônio do crescimento, né, gente? Eles têm que dormir cedo. Bom, enfim, mas não é o ponto. O ponto hoje não é o hormônio do crescimento. Vamos lá. Então, nesse batidão aqui de lives, o Rodrigo chegou em casa. Eu já comecei, tá? Tá bom. Vem cá. Ele tá de chapéu de palha. Vem cá. Vem cá na live da hora. Só xixi. Tá, então vai fazer xixi. Cuidado aqui, tem um fio. Tem um fio. Eu vi. E aí? Fala oi. Oi, pessoal. Por que tu tá de chapéu? Tava na roça. Tava na roça. Muito bom. Então tá. Tchau também. Derruba lá. Bom, então tá. Depois desse oi aí, voltei. Então, a gente vai falar hoje sobre o que é, né? O que é paz. E aí, a partir de amanhã, a gente vai falar de coisas que tiram a paz da gente. Coisas tipo... Tô olhando a lista. Apego, reclamação, barulho mental, ciúmes, ruminação. Gente, quem fica ruminando as coisas? O negócio passa e a pessoa fica assim, lá em 1925, a minha mãe falou que a minha irmã era melhor que eu. Aí a pessoa continua ruminando, assim, né? Rumina. Gente, quem tem um monte de estômago é vaca, tá? A gente não tem. A gente não rumina. Socorro. Pois é. Medo, invisibilidade. Tô olhando pro lado porque tá a lista da live, né? Então a gente vai falar de tudo isso nessas semanas. Toda noite, a partir de hoje. A partir de amanhã, né? Hoje eu vou explicar o que eu entendo por paz. O que eu enxergo como paz, tá? O que eu tô definindo como paz pra gente aqui, tá? Olha isso, são tudo vaca. Tudo ruminante. É ruminante ciumenta, né?
Aí tem a que fica ruminando os ciúmes, né? Aquela vez lá você mandou uma mensagem pra não sei quem e não me mostrou a resposta, né? Rumina o próprio ciúmes. Tudo vaca, vocês. Tudo vaca. Ruminando, né? Isso não estava no roteiro. Mas enfim. Então, bom, aí eu vou explicar hoje pra vocês, vai ficar gravado, né? Então, se você perdeu alguma parte, vai ficar gravado. E aí, essa live, tô explicando mais um pouquinho melhor como é que funciona. E a partir de amanhã eu vou entrar direto no tema, tá? Então, vai ser direto no tema. Então, assim, eu vou também, a partir de agora, chamar de imersão MP, tá? Porque não vou ficar madrasta em paz. Vou chamar de MP. Então, conteúdo oficial, Madrasta em Paz, começando hoje. Então, a primeira coisa que eu queria falar sobre paz. O que é paz, né? Aí quando eu comecei essa pesquisa, esse roteiro, esse pensamento, a primeira coisa que eu queria... Alguém explica aí, vaca, gente, porque senão as pessoas que entrarem agora não vão entender. Explica pra colega aí no Stories. No Stories não, no comentário. Então, assim, se você olhar no dicionário, você vai ver que paz tem um jeito de interpretar, né, como ausência de guerra. Então, eu tenho paz quando eu não tenho guerra, concorda? Beleza. Se você pega, sei lá, a situação da Ucrânia, da Rússia, né, eles estão em guerra, ou seja, eles não têm paz. Mas se a gente olhar para a nossa vida, e essa é a primeira definição que eu queria trazer para vocês, é o seguinte: paz na nossa vida é a ausência de guerra, mas não é a ausência de conflito. E aí eu quis trazer, assim, bem escritinho, tá? A paz não é a ausência de conflitos, mas é entender que o conflito não precisa se tornar uma guerra. Pensa nas situações da sua vida, assim, tipo... uma coisa que é um atrito, que é uma discordância, né? Que é um impasse. Por que ele tem que virar uma guerra? E aí eu vou explicar por que a gente faz virar guerra, né? Vou dar a resposta para isso. E como que corta esse ciclo e como que resolve. Então, mas assim, a primeira coisa, assim, para você ficar em paz, é você entender que as relações, elas geram discordâncias, divergências. Mas é uma escolha nossa transformar a divergência em guerra. Então, aí alguém maravilhosa, essa aí já vai ser a aluna daquela da frente, assim, né? Tipo, primeira a comprar. A paz não é a ausência de conflito, mas é entender que o conflito não precisa virar uma guerra. Então, se você não... Olha, vocês estão me mandando selos, que maravilhosos, obrigada, podem mandar. Então, quando você, a partir de agora, tiver um contato com um conflito, é você lembrar que você não precisa fazer ele virar uma guerra. Então, se eu tivesse 2 países que não estão se entendendo, por que eles precisam transformar isso numa guerra? Se eu tenho um pai e uma mãe que se separaram e não estão se entendendo, por que eles precisam transformar o conflito numa guerra, né? Por isso que quando me pedem as sugestões, tá, eu falo, procura uma advogada mediadora, porque ela vai mediar o conflito. Ela vai ajudar na negociação do conflito. Às vezes a gente não consegue fazer isso sozinha. Às vezes a gente não consegue fazer isso sozinha nem com a gente mesma. A gente vai pra terapia, né? Me ajuda a negociar comigo mesma, né? Tipo isso, né? Então, o conflito, ele é a falta de entendimento, tá? Agora presta atenção. Tá chorando, amor? Ai, desculpa.
Eu te conheço, né? Eu sei das dores que você tem aí. Mas tudo bem, ó, vamos continuar, tá? Se eu decido que vira uma guerra, por que eu tô criando um super problema? Porque a guerra tem que ter um vencedor. Quem ganhou a guerra? Quem ganhou a terceira guerra? Quem ganhou a guerra? A guerra tem que ter um vencedor. Alguém dominou outro alguém. Alguém ganhou, né? Um processo, né? O conflito que não é resolvido aqui vai, por exemplo, para um processo, ele é uma guerra. Alguém vai ter que ganhar. Espero que também vire um acordo, né? Daí ainda não é total guerra, assim. Mas o problema de transformar em guerra é que a gente vai querer ganhar. E às vezes tem algumas de vocês que me seguem aqui, que já tiveram nos meus cursos, nas minhas coisas, tem uma coisa que eu sempre falo que é assim. Que você ganhou uma discussão do seu marido, sabe? Vocês discutiram, e daí imagina que ele fala assim, tá bom, você ganhou. Daí você fala assim, mano, você ganhou o quê? Tipo, pontos na TAM. Ah, ganhei aqui discussão do meu chefe, ganhei pontos, vou trocar por um secador de cabelo. Você não ganha nada. Nada. Absolutamente nada. Né? Milhas. O que ganhei? Ganhei milhas. Comprar uma passagem de todas as brigas que eu ganhei da minha vida. Não existe isso. Você ganha o quê? Ganha de quem? Quem falsamente ganha é o ego que você deixou entrar no controle, né? O ego, que é um dispositivo para te proteger, você deixa ele tomar conta e desgasta a relação, que nem alguém acabou de falar. Então, quando eu tenho um desentendimento, um conflito, um desentendimento, eu preciso buscar o entendimento. Beleza? Se eu entro numa guerra, eu tenho que ganhar. Porque eu vou entrar pra ganhar. Concordo? Então, e aí outra coisa que eu sempre falo, eu falo nos atendimentos também, eu falo várias vezes assim. Você e o seu marido ou a sua esposa, vocês são o mesmo time. Vocês estão no mesmo time, tá? Se um de vocês está com a sensação de que um tá ganhando, imagina que tem uma guerra entre dois países, tá? Vocês estão no mesmo time. Vocês não estão em times separados. Vocês estão no mesmo time. Mesmo lado da batalha. Se um de vocês achar que tá ganhando, os dois estão perdendo. Automaticamente. É automático. Se você tá numa relação com alguém que você escolheu para passar a sua vida, dividir as suas angústias, a sua cama, tudo, e você acha que você tá ganhando dessa pessoa, os dois e a relação estão perdendo. É fato. A longo prazo, pode ter certeza. Vai anotando. Eu espero que vocês mudem. Eu espero que vocês já mudem hoje, assim. Tipo, não precisam nem esperar até amanhã. Hoje eu vou tomar uma decisão de fazer diferente. Eu não vou transformar desentendimento em guerra. Eu me comprometo. Eu tomo uma decisão. Pela paz da minha vida. Pela paz da minha pele, do meu sexo, das minhas viagens, do meu dinheiro, das minhas relações. Eu não vou transformar conflito em guerra. E aqui tem uma coisa, assim, que eu acho... Tem uma distorção de algumas coisas na sociedade que me incomoda muito, né? Também te amo, amiga. Muito. Tem uma
uma distorção, assim, que... Eu lembro... Eu vou contar uma história rapidinho, dá tempo. Eu lembro quando eu conheci o Rodrigo e os meninos tinham 6 e 10, né? E eles brigavam, às vezes se xingavam. Se chamavam de idiota, imbecil. E eu venho de uma criação que a minha mãe nunca deixou a gente fazer isso, assim. Não tinha essa possibilidade, assim, né? E aí, quando eu conheci os meninos, eles xingavam, assim, e tal. E o Rodrigo... Daí um dia eu tava falando... Aí um dia eles estavam se batendo. E aí eu falei... O que acontece? O Rodrigo falou... irmão briga, é normal. Irmão se xinga, é normal. Por que a gente normaliza essas coisas? Briga de casal. Por que a gente normalizou essas brigas homéricas? Eu também já tive, tá, gente? Esse ano, passamos por uma mega crise. As minhas apoiadoras que estão aí sabem, acompanharam. Tive um ataque histérico. Desesperador, assim. Gritei, xinguei. Mas, assim, uma em anos. Mas... Por que a gente tem que brigar sempre nesse nível, assim, nesse lugar? E daí depois aquela cena romântica que fazem as pazes. E daí vamos fazer o sexo do... Como é que é? Das desculpas, sei lá. Sabe? Que ano, né? Porra! Que ano. Tá muito baixo? Tá baixo pra mais alguém? É que minhas crianças estão dormindo. Se tiver baixo pra todo mundo, me avisem. Que eu vou ter que pensar num outro jeito, porque eu não posso falar muito alto. Isso. A briga o sexo da reconciliação. Sério, gente? Tipo, sério? Eu não quero sexo da reconciliação. Eu quero só sexo. Sabe? Então essa montanha russa, assim, sabe? Brigar, criar um caos, uma guerra, pra depois fazer as pazes. Aí briga de novo e faz as pazes. Tá? Então, o que é buscar a paz? O que é buscar essa paz que a gente tá começando hoje aqui? É buscar um estado emocional que eu tenho uma estrutura interna que suporta os acontecimentos das relações externas. Eu não tô sempre desmoronando. Eu não tô sempre desabando. Eu não tô sempre colocando tudo em xeque. Eu não tô sempre ativada com tudo que acontece a ponto de transformar um desentendimento numa guerra, tá? O conflito e o desentendimento. Então, não é pra gente ficar... não é assim, então agora eu tenho que virar budista e ficar meditando. Não é isso, né? É entender o que abala as minhas estruturas e como que eu fico forte e estruturada pra não viver assim. É pra ser prédio, não pra ser bandeira balançando no vento, sabe? É ser uma árvore fincada no chão, é ser a árvore estruturada, né? Então é isso que a gente vai... Tá engraçado porque eu tô falando de paz e tô falando baixo, parece que eu tô fazendo uma meditação aqui, mas eu tô falando baixo por causa das crianças, mas quem me conhece, vem e frequenta a minha casa, a minha vida, sabe que eu falo alto pra caralho. Aí, ó, bandeira no vendaval, tá indo... Sabe aquela biruta? Sabe? Então é isso, tá?
equilíbrio, base sólida, total. Então, levem isso daqui hoje, assim. Se a gente tá... Marisol nova aqui, uns 3 meses, vocês me ajudam demais. Eu quero fazer uma correção aqui, tá? Não tem vocês, sou eu, tá? Tem algumas pessoas que me ajudam, mas esse Instagram aqui é meu, beleza? Sou eu. Você pode estar falando que a comunidade te ajuda, daí eu deixo. Mas às vezes as pessoas acham que tem, tipo, várias madrastas aqui. Não, sou tudo eu. Talvez você não saiba. Mas pode ser que vocês tenha sido todo mundo. Mas enfim, vocês entenderam. Então, quando a gente estiver diante de um desentendimento, a gente vai olhar pra pessoa que tá, com quem a gente tá. Sim, a comunidade. Tá bom. Tá perdoada. Muito bom. Quando a gente estiver diante de um desentendimento, a gente vai olhar pra pessoa com quem a gente tá se desentendendo e vai se perguntar: estamos diante de um impasse, estamos diante de um desentendimento. Como que a gente pode se entender? O que você acha? A pessoa vai dizer: eu acho isso, eu acho isso, eu acho isso. A gente vai chegar lá, tá? Essa é a nossa meta. E aí, pra gente tentar chegar nesse lugar, então eu listei tudo que é o mais comum, assim, que eu ouvi de vocês nas caixinhas, nos confessionários, que eu vivo, que eu sei, né? Então, esses dias alguém perguntou assim... Alguém perguntou assim: você tem problemas ou você já nasceu pronta? Eu pensei, acho que você tem que seguir, você tem que entrar nas apoiadoras pra você me ouvir falando lá, porque lá é que o bicho pega. Vocês viram que bronze? Eu fui pro México, né? Mas aí depois eu também levei a Flora na piscina. Tô me achando gatinha hoje, se bem que eu vou ficar menstruada, né? Hoje ou amanhã. Nem sei como é que eu tô me achando gatinha, se eu vou ficar menstruada, mas enfim. E é o processo que a gente tá começando hoje, essa minha tentativa de... Como se fosse fazer um mapa olhando de cima, assim, né? Dessas coisas que vão tirando a nossa paz. Pra depois a gente ter um mapa de soluções, né? Então... Lembrem disso, tá? Conflito é um desentendimento que pode ser solucionado buscando o entendimento, tá? E não transformando numa guerra. A gente não precisa viver em guerra, gente. Viver em guerra, eu vou falar mais disso, tá? Mais pra frente. Mas viver em guerra é viver com o sistema nervoso em alerta. Viver com o sistema nervoso em estado de alerta é engordar, dormir mal, ter desejo de comer coisa que não é saudável, coisas mais gordurosas, mais açucaradas, mais... Porque não se sabe nem quando a paz vai voltar. Então aumenta a ansiedade, diminui a libido, cortisol e adrenalina, nível máximo, enxaqueca, dor de cabeça, candidíase, total. Que mais? Bom, várias coisas. Estado de alerta sempre. Tá? Então, transformar todo o conflito numa guerra é esse viver em pânico. Viver em pânico. Pessoas bate uma porta, você tipo, puta que pariu! Você já tipo, explode, assim. Corpo, sabe assim, quando dá um som e você faz assim? É isso. Come as emoções. Tá?
Então é isso. Meia hora. Na verdade, a gente tinha falado 35 minutos, né? Eu falei meia hora, mas eu tinha falado 35 minutos, que era pra gente ter um chorinho no final, assim. Então é isso, tá? Voltem aqui amanhã. O tema de amanhã é o apego. O apego, não na perspectiva do apego, da teoria do apego seguro, tal, que a gente fala sobre apego seguro com os bebês e não sei o que, né? Qual foi o seu tipo de apego na infância, mas o apego de ser apegado às coisas, de não desapegar, sabe? De segurar, assim. E aí tem uma perspectiva budista que eu vou trazer pra vocês, né? E é isso. Eu tô pra anunciar, mas eu não sei se eu posso anunciar ainda, acho que eu não posso. Uma parceria com uma livraria, mas acho que eu não posso anunciar ainda. Mas tô pra anunciar uma parceria com uma livraria muito legal, pra vocês terem desconto, pra gente fazer eventos, enfim. E aí, eu li um livro. Eu vou indicar livros, tá? Durante esses encontros todos. Eu li esse livro agora no México e... Enfim, eu separei, acho que, sei lá... Olha tudo de livro que eu separei pra essa imersão com vocês. Tudo isso. E aí eu vou... Eu nem sei como é que a gente vai fazer os sorteios, mas enfim. Por causa da livraria, a gente ganhou alguns livros que eu pedi, assim, uns títulos que eu gosto muito eu pedi, que eu vou indicar e a gente vai sortear também, e depois a gente vai mandar também a lista dos livros todos. Os 4 Compromissos é um deles, tá? O Clube de Leitura vai voltar ano que vem. Então, esse aqui é um livro que eu li agora no México. É de uma psicoterapeuta muito famosa aqui na internet, o conteúdo dela é todo em inglês, infelizmente. Ela é uma psicoterapeuta, psicóloga clínica na Califórnia. Ela tem, sei lá, 6 milhões de seguidores, tá? Pode fazer merchan, pode fazer. Então, ó, esse livro aqui tem várias coisas legais que me inspiraram nele, na imersão. Leiam esse livro, comprem esse livro, leiam esse livro. Mas não comprem ainda, esperem vir o desconto da livraria. Mas eu me apaixonei, assim. Me apaixonei, tá? E aí as pessoas falam assim, ai, que horror, livro de autoajuda. Gente, quem é a pessoa mais indicada pra me ajudar do que eu mesma? Sabe? Adoro autoajuda. Autoajuda é psicoterapia? Não, não é. Autoajuda sei lá, remédio pra enxaqueca? Não, não é. Autoajuda é autoajuda, mas vamos se ajudar. Quem melhor que a gente mesmo pra se ajudar, né? Não tem um preconceito com autoajuda, tá? Ó. Como curar sua vida. Editora Sextante. Aliás, obrigada, editora. Me mandaram uma cartinha. E esses aqui são pra sortear entre as participantes da imersão, que vai vir lá na frente, mas eu vou continuar dando dicas de livros ao longo das lives, ao longo do conteúdo, porque eu sei que vocês amam, tá? E é isso. Muito, muito obrigada. Muito obrigada, Mari. Desde que fizemos um atendimento, eu tenho seguido suas orientações e acompanho um pouco de você no Insta. Tudo tem me ajudado e hoje, mais uma vez, você tocou em um ponto excelente. Ai, obrigada a você. Então tá. Ó, nos vemos amanhã para mais 35 minutos de paz. Ficou bom esse horário, né? Ficou um horáriozinho assim, um encaixezinho, que a pessoa não vai dormir muito tarde, também não é muito longo, né? Então tá, ó. Se cuidem e a gente se vê amanhã. E essa live vai ficar salva aqui, tá? Beijo.